Meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para adorar, para bendizer o santo nome do Senhor. Espero que você esteja assim desfrutando da presença boa do Senhor Jesus e percebendo o quanto a sua boa mão tem sido assim presente na sua família, em sua vida, com você sempre. Nesta manhã nós queremos deixar uma reflexão para as nossas vidas. E nesta reflexão, nós queremos falar sobre fé e obediência. Mas antes nós vamos estar orando, falando com o Senhor. Vamos buscar a face do nosso Deus. Vamos suplicar em favor dos nossos missionários. Vamos clamar a Deus em favor da nossa igreja, das famílias. Vamos orar pelos novos decididos. Vamos estar clamando a Deus também por todos os enfermos, clamar ao Senhor por essas pessoas que estão à frente da área da saúde. Vamos suplicar também o nosso Deus em favor dos nossos idosos. E vamos clamar para que Deus apresse a cura para o mundo. E que dentro em breve possamos estar todos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Santo Deus, Pai amado, bendito Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder falar contigo. Louvamos-te, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ter pago alto preço pelo nosso pecado. Louvamos-te, ó Deus, por esta manhã, por percebermos as tuas misericórdias sobre cada um de nós. Louvamos-te, ó Deus, porque de maneira maravilhosa, ó Pai, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado, ó Pai. Pai, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Pai, queremos agradecer ao Senhor pela provisão do Senhor nos manter todos os dias. Queremos neste momento, ó Pai, suplicar ao Senhor em favor de todos os missionários, clamando ao Senhor pela vida dos teus servos, ó Deus, que mediante tudo quanto estamos enfrentando, que os teus servos, ó Deus, ainda assim, continuem, ó Deus, feliz, disposto, ó Deus, a servir ao Senhor e continuar pregando a tua palavra, ó Pai. Quero suplicar pelos enfermos, pelos nossos idosos, por todos que estão à frente da área da saúde. Pai, eu quero suplicar da tua graça, da tua proteção pela vida de cada um deles. Quero, ó Deus, pedir pela nossa igreja, ó Deus, esteja abençoando cada um, membros congregados, os novos decididos, ó Deus, os que moram aqui na cidade, na zona rural. Pai, esteja abençoando o teu povo, despertando o teu povo, ó Deus, encorajando o teu povo a permanecerem firmes na fé, na alegria e na esperança de que o Senhor está voltando. Pai, agora pedimos neste momento que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra. Nós oramos ao Senhor, pedimos a Deus um dia na tua santa presença. Livra-nos de todo mal, livra-nos de pecar contra o Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Quero ler com vocês para esta meditação Hebreus capítulo 11, do verso 6 ao verso de número 10. Hebreus capítulo 11, do verso 6 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua santa palavra. Queridos, vamos falar sobre fé e obediência. A nossa meditação nesta manhã, fé e obediência. Alguém disse assim: eu tenho fé. Nós perguntamos para as pessoas e as pessoas dizem: você tem fé? E as pessoas respondem: sim, eu tenho fé. Você obedece a Deus? As pessoas sim, não. Eu pergunto: seria isto fé? Acredito que não. A pessoa diz assim: eu creio em Deus, só não leio Bíblia, só não sigo o que a Bíblia está falando. Seria isso fé? Isso seria fé? Acredito que não. Pois, se alguém diz crer em Deus, crer na palavra, mas não segue, a pessoa diz tem fé, mas não segue Jesus, não obedece Jesus, por acaso poderíamos chamar isso de fé? Claro que não. Pois eu quero reafirmar em dizer assim que fé e obediência andam de mãos dadas. Fé e obediência andam juntos. Em vários momentos, Deus realizou os seus feitos olhando, ou seja, testando a fé e a obediência das pessoas, dos seus servos. Em vários momentos Deus fez isso. Quero deixar bem claro, não que Deus esteja dependendo da minha fé e da minha obediência para realizar os seus feitos, nada disso. Crendo você em Deus ou não, tendo você fé ou não, Deus vai realizar os feitos dele para a glória dele. Deus vai sempre realizar os seus feitos. Se eu não for obediente ao Senhor, não ter fé e não for obediente ao Senhor, Deus vai usar outra pessoa. Mas quando Ele quer realizar, Ele vai realizar os seus feitos para a glória dele, independente se eu queira ou não. Mas a verdade é que eu me dispondo na presença de Deus, me colocando diante do Senhor, com a minha fé e a minha obediência, sim, Deus vai me usar como instrumento para a glória dele. Isso ficou comprovado em toda a Bíblia. Isso ficou provado no decorrer da história de quantos homens Deus usou. E nós lemos aqui a respeito de Noé, a respeito de Abraão, a respeito desses homens, de Moisés, que Deus usou. Só que Deus usou esses homens e esses homens estavam dispostos a confiar em Deus e também a obedecer. Então Deus não está dependendo da minha fé e obediência para realizar os seus feitos. Porém, quando Ele quer realizar os seus feitos, Ele nos usa. E aí nós podemos dizer assim, nessa breve introdução: é tão bom ser usado por Deus, colocar a nossa fé em prática, em obediência ao nosso Senhor. Isto é maravilhoso, vindo da parte de Deus. Mas os feitos de Deus Ele realiza, e Ele prova a fé e a obediência. Querido, o livro de Hebreus, para ser mais aqui enfático naquilo que lemos no texto, o livro de Hebreus, ele vem falando sobre a superioridade de Cristo. O livro de Hebreus ensina isso, a superioridade de Cristo, ou seja, Cristo é superior à lei, aos mandamentos, todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, Cristo é superior a tudo. Então o livro de Hebreus ensina a superioridade de Cristo. O livro de Hebreus também é um livro de exortação, mas é um livro de exortação que chama a atenção da fé da pessoa. Pois ele começa dizendo sobre a fé, ele fala sobre a fé, ele termina dizendo sobre a fé. O justo viverá pela fé. Isso está escrito no livro de Hebreus. Onde é que está a narrativa dos heróis da fé?
no livro de Hebreus. E ele vem como livro também de exortação para dizer assim: permaneçam firmes na fé. E ele faz a comparação, o escritor de Hebreus faz a comparação com a fé daqueles homens que tiveram lá no Antigo Testamento, dizendo que permaneçam na fé. Por quê? Porque eles permaneceram na fé, na obediência, na esperança de que algo viria. Eles não viram, eles não alcançaram, mas diz que morreram na esperança de que tudo isso era real na vida deles. Irmãos, é algo maravilhoso estudar o livro de Hebreus, quando nós pensamos por esse lado. Então eu queria ler com vocês, chamar a sua atenção. Olha aí aquilo que está no texto que lemos. Então ele começa falando da fé, a certeza, né, das coisas que se espera. O capítulo 11 de Hebreus começa dizendo isso. E no versículo 6 do capítulo 11, ele fala assim, ele registra algo para dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como disse na introdução, como alguém pode dizer: eu tenho fé, mas não obedeço ao Senhor? Eu acredito em Deus, só não obedeço. Isso seria fé? Claro que não, de maneira nenhuma, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o texto termina no versículo 6 dizendo o quê? E que se torna galardoador dos que o buscam. E logo a seguir ele vai começando a descrever a vida de alguns homens. E ele começa dizendo a respeito de quem? De Noé. O que ele diz? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Queridos, nós olhamos aqui na vida de Noé não simplesmente a fé, mas também a obediência. Deus mandou um recado para Noé. Aliás, Deus não manda recado para ninguém, né? Deus mandou a mensagem. Deus mandou a mensagem direta para Noé: construa uma arca. E depois entra você e sua família e alguns animais que eu quero preservar dentro da arca, porque eu vou acabar a terra e vou mandar chuva. É muito fácil a gente, parece que olhar hoje, né, nos nossos dias, e falar assim: Deus vai mandar chuva, e olhar para o tempo. Só que no tempo de Noé nunca tinha chovido sobre a face da terra. Parece que ninguém nunca tinha ouvido falar a palavra chuva, até aquele momento. Irmãos, então a gente nota na vida de Noé o quê? A fé. Deus iria fazer algo que nunca tinha acontecido sobre a terra: cair chuva. E não simplesmente isso, construir uma arca. E eu fico imaginando o quê? A obediência de Noé. Não simplesmente a fé de falar assim: Deus disse que vai chover, mesmo sem nunca ter havido chuva. Deus disse que é para construir uma arca, mas ele não ficou parado esperando. O que é que ele fez? Ele começou a construir a arca. Eu fico ali imaginando que talvez alguém chegava ali e falava assim: o que é que você está fazendo, Noé? E ele falava assim: uma arca. Arca? Para quê? Não, porque Deus mandou que eu fizesse uma arca, porque vai chover, ele vai acabar com tudo aqui, e quem estiver dentro dessa arca vai ser salvo. Eu fico imaginando ali a fé de Noé, a obediência. Então ele não foi daquele que ficou simplesmente dizendo assim: eu tenho fé, Deus vai me livrar a mim, Deus vai livrar a minha família. Não, o que ele fez? Ele também obedeceu em construir a arca. É tremendo esse texto, porque o texto está dizendo assim: ele construiu a arca, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual Deus condenou o mundo. Mas ninguém nunca tinha ouvido falar em arca, ninguém nunca tinha falado em chuva, mas Noé fez o quê? Creu e também obedeceu. Então fica notado aqui, o notório, diante do texto, que fé e obediência andam juntas. Versículo 8: pela fé Abraão, quando chamado, olha que texto maravilhoso. Pela fé Abraão, quando chamado, Abraão, Deus chamando Abraão: você sai da sua terra, sai da sua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para que lado ficava, Abraão não sabia nem para onde seguir, mas Deus falou assim: eu quero que você vá. E Abraão foi.
Abraão confiou em Deus, e Abraão também foi. Então o texto está dizendo que Abraão creu e também o quê? Obedeceu. Olha que está, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber por onde ia. Irmãos, isso é fé, mas é fé também com obediência. E quando nós falamos de fé e obediência, nós ficamos assim pensando, irmãos, Deus poderia muito bem abrir o mar vermelho sem Moisés, simplesmente dizendo assim para Moisés: Moisés, quando você chegar diante do mar de junco, aquele mar é mar de junco, nós conhecemos, a Bíblia fala, como o mar vermelho, mas ali era o mar de junco. Quando você chegar diante do mar vermelho, Moisés, você para, que as águas vão abrir. Não está assim, não está escrito isso. Deus disse para Moisés o quê? Quando você chegar diante das águas, pega o teu cajado e toque. Queridos, Deus poderia abrir o mar vermelho sem Moisés fazer aquilo ali, mas já passou aí por dentro de você que Moisés poderia falar assim: será que é só colocar o cajado ali mesmo? E se essas águas não abrirem? E se isso não acontecer? Mas não está registrado isso, irmãos. Nós percebemos que Moisés confiou no Senhor. Mas além de confiar no Senhor, o que Moisés fez? Obedeceu. Foi lá e colocou o cajado na água, e as águas se abriram, e o povo passou a pé enxuto, atravessando o mar vermelho. Isso está em Êxodo 14, do versículo 13 ao verso de número 16. Deus sim poderia abrir o mar vermelho sem que Moisés fizesse nada. Mas o que Deus fez? Provou a fé de Moisés, para ver se Moisés, além da fé, ele também estava sendo o quê? Obediente ao Senhor. E ele foi obediente, e Deus realizou aquele grande milagre. Lembra quando, eu só quero citar aqui para alguns irmãos, por causa do nosso tempo. Lembra quando Eliseu ali faz multiplicar o azeite da viúva? Ele chega, aquela mulher está prestes a perder o único filho que ela tinha, por causa daqueles homens que estavam cobrando. E aquela viúva chega para Eliseu e fala o quê? Senhor, eu tenho meu filho, e meu marido era temente ao Senhor, só que agora eu não tenho mais nada, e esses homens estão querendo levar o pouco que eu tenho, me cobrando. Eliseu pergunta assim: tem alguma coisa em casa? Ela falou assim: só um pouquinho de azeite. Tem alguma coisa em casa? Praticamente ela dizia assim: eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada em casa. Eliseu fala assim: sai procurando todas as vasilhas. Pegue vasilhas vazias e vai trazendo. E diz que naquele momento o filho e a mulher providenciou todas as vasilhas que tinha em casa, todas as vasilhas, e trazia vasilhas e o azeite enchendo, e trazia mais vasilhas, e até o ponto que chegou para Eliseu e disse assim: acabou as vasilhas. Aí o azeite parou. Queridos, o que eu fico imaginando é se aquela mulher chega para Eliseu e fala assim: esse negócio não vai dar certo não, eu só tenho esse pouquinho, ou não tenho nada. Esse negócio de trazer vasilhas vazias, eu não estou vendo nada aqui. Mas percebam vocês que no coração daquela mulher tinha fé, e a obediência em buscar as vasilhas, e foi trazendo as vasilhas, e foi trazendo vasilhas, e as vasilhas enchendo. Meu querido, Deus poderia prover aquela mulher sem que precisasse de vasilhas. Sim, Deus poderia prover, mas o que Deus queria ver naquele momento? A fé, mas também o que? A obediência daquela mulher. Vai buscar as vasilhas. E aqui eu quero tirar uma lição para as nossas vidas. Desse texto, de 2 Reis, capítulo 4, eu quero tirar uma lição para as nossas vidas. Você tem fé? Eu acredito que do outro lado aí você está respondendo que sim. Você tem sido obediente ao Senhor?
Talvez, não sei o que você vai responder, mas eu espero que você também esteja respondendo que sim. Queridos, Deus prova a nossa fé, mas a nossa fé tem que ser com disposição, com obediência ao Senhor, porque tem muitas coisas que Deus poderia fazer através de nós, e muitas vezes não faz, porque a nossa fé talvez está sendo bem pouquinha, e a nossa obediência talvez está sendo quase nada. Queridos, nós precisamos ter fé e também sermos obedientes ao nosso Senhor, porque Ele tem muito a realizar através das nossas vidas, muito a realizar. Deus poderia sim abrir o mar vermelho sem Moisés, sem precisar Moisés fazer nada, mas Deus exigiu que Moisés tivesse o quê? Fé e obediência, ou seja, Ele usou Moisés, é tanto que nós sabemos que tirou o povo do Egito foi Deus. Mas quem dirigiu o povo? Quem guiou o povo a sair do Egito e ver tudo aqueles acontecimentos? Quem foi? Todo mundo fala por aí, quem tirou o povo do Egito foi Moisés. Nós sabemos, irmãos, que Moisés foi simplesmente o quê? Instrumento nas mãos de Deus para que o povo saísse do Egito. Quem realizou o milagre foi Deus. Quem fez tudo foi Deus, mas Deus quis usar Moisés. Fé e obediência. Queridos, Deus vai realizar os seus feitos, independente se eu creio nele ou não, se eu sou obediente ou não. Deus vai realizar os seus feitos. Se eu não me dispuser na presença de Deus, Ele vai usar outro. Ele vai usar você. Se Ele não puder usar você, porque você não está disposto e obediente, Ele vai usar outro. Ele vai fazer tudo para a glória dEle. Mas o que Deus exige de nós é o quê? Fé e obediência, porque Ele quer, através de nós, realizar os seus feitos. E é tão bom ser usado por Deus para realizar a sua obra. Deus pode salvar pessoas por aí? Pode sim. Mas Ele está dependendo da sua fé e obediência, não dependendo que Ele fica lá preso àquilo. Ele está provando a sua fé e obediência, ou seja, Deus quer te usar. Deus não está lá falando, isso aqui era para ser feito e não foi feito porque eu estou esperando a Elsa fazer. Não, meu querido, é um prazer obedecer ao Senhor. É uma alegria servir a Deus. Então vamos orar para que Deus acrescente a nossa fé. Vamos ser mais obedientes ao Senhor, à sua palavra, aquilo que Ele exige de nós. Fé e obediência. Ele pode fazer as coisas sem precisar de nós, mas Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida. E é tão bom ser usado por Deus. Lembra quando Saulo teve um encontro com o Senhor? Levou lá para a casa de Ananias, e quando Ananias ficou sabendo que ele ia conversar com Paulo, o que ele disse? Senhor, esse homem é um terror, e o Senhor manda para que eu vá encontrar com esse homem? Senhor, Deus chega para Ananias e fala assim, vai Ananias, e cuida deste homem, porque será para mim um vaso, um instrumento, para que eu use. Que irmãos, que maravilha poder ser usado por Deus. Que algo maravilhoso ser usado por Deus e ser usado para a glória de Deus. Lembra quando os discípulos estavam caminhando, aí tinha uma fome, estava ali andando com Eliseu e tinha uma fome. Aí falaram assim, tem algumas coisas ali que traga para comer, e ali alguns escolhiam uma coisa, outros escolhiam outra, e no meio delas tinha veneno. Colheram algumas coisas que tinha veneno no meio. Jogou tudo na panela. Quando foram comer, disseram para o profeta o quê? Tem morte na panela. Ele poderia simplesmente dizer assim, Deus, tira esse veneno que tem na panela, ou então providencia outra coisa para que os teus discípulos comam. Ele falou assim, pegue farinha. Pegou farinha, bota na panela, colocou na panela, falou assim, agora pode comer, que o veneno já foi tirado. O que Deus estava fazendo ali? Testando a fé e o quê? A obediência. Irmãos, a gente olha assim, a Bíblia é repleta desses assuntos, quando ele olha a fé e a obediência. Como é que foi a cura de Naamã? Ali é outro texto, né? Lembrei que agora a cura de Naamã, né? A menina chega e fala assim, se meu Senhor fosse lá na terra, saberia que lá tem um homem que
vai curar da lepra. Com a menina, ninguém está curando lepra, não. Na minha terra tem um homem que faz isso. Levou, vai lá, vê se esse homem, vai lá até ele. Ah, mas chegando lá, eu quero falar com o homem que está aí dentro que cura lepra. É interessante, né? Ele não saiu, não. Ele simplesmente disse o quê? Vai, fala para ele para lavar 7 vezes lá no rio. Aquele comandante se revolta e fala assim: estou falando? Isso não vai dar certo. Rio melhores do que esse aqui eu tenho lá na minha terra. Se era para fazer isso aqui, eu fazia lá, que as águas de lá são melhores. Aí alguém chega para aquele homem e fala assim: olha, ele pediu, e não pediu uma coisa assim tão difícil de fazer. É só mergulhar 7 vezes. Aquele homem ouviu o seu servo e falou bem assim: eu vou fazer isso. Irmãos, Deus tem poder para curar o comandante na primeira mergulhada. Ou seja, digo mais, Deus tem poder para de lá o profeta falar assim: pode falar com ele que ele vai ser curado hoje, sem precisar fazer nada. Mas ele viajou, ele teve a fé testada, ele chegou lá, teve encontro com o profeta, ouviu coisa do profeta, para depois ele... E eu fico imaginando, né? Naamã descia a primeira vez, descia a segunda, descia a terceira. Provavelmente ele olhava para o corpo, descia a quarta, descia a quinta, a sexta. Nada aconteceu. Quando desceu a 7ª vez que ele levantou, ficou comprovado que tinha um profeta em Israel. Mas Deus estava exigindo o que daquele homem naquele momento? Fé. Mas para ele mostrar que realmente confiou no que o profeta disse a respeito de Deus, ele teve que obedecer. Irmãos, a Bíblia é repleta desses assuntos. A Bíblia é repleta desses assuntos. O homem diz para Eliseu: o meu machado caiu na água, e o machado era emprestado. Eliseu poderia muito bem dizer assim: onde é que caiu o machado? Flutua machado, no poder de Deus. E o machado flutuava, mas não, ele falou assim: pega uma vara. Desde quando a gente entende que madeira não tem muito contato físico na matéria química com ferro? Nós sabemos que não tem. Ele tirou a vara, foi lá, botou num ponto correspondente onde o machado caiu e o machado flutuou. Deus poderia muito bem ter dito assim: olha, fala para aquele homem mergulhar ali naquele cantinho. Mas Deus não quis assim. Deus provou daquele homem o quê? A fé e também a obediência. Lembra do Senhor Jesus? Um homem chega para Jesus: tem misericórdia de mim, eu estou cego, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Jesus chega, pega o cuspe, chega na terra, faz lodo, chega nos olhos daquele homem e aplica e falou assim: vai lá e lava no tanque. Irmão, Jesus não poderia muito bem fazer como fez com Bartimeu? Dizendo assim: está curado. Jesus pode fazer isso. Naquele momento, Jesus poderia ter feito isso. Está curado. E aquele homem abriu os olhos e fala bem assim, sai dizendo o quê? Estou curado. Mas Jesus disse o que para ele? Vai e lava no tanque. Jesus primeiro precisou fazer lodo. Aplicou os olhos daquele homem e depois o homem volta a enxergar. Irmãos, por que Jesus fez isso? Ele estava dependendo, provando o quê? A fé, e esperando que aquele homem tivesse o quê? Obediência. Desculpa aqui a expressão em dizer aqui, mas talvez se fosse hoje alguém falava assim: não, nem colocar cuspe em mim não. Algo, não, isso aí não. Se fosse um colírio eu aceitava, se fosse qualquer outra coisa, uma água aí, alguma água aí, mas peraí, você fez o quê? Cuspiu no chão, fez lama aí, um pouquinho de lama aí. Não, em mim não, eu prefiro ficar cego. Na vida espiritual, tem pessoas que não querem Deus deixar agir na sua vida. Tem pessoas que não querem deixar Deus agir no seu coração. E eles dizem para Deus assim: eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Meu querido, Deus é aquele que age.
Deus é aquele que faz acontecer. Deus é aquele que espera que você tenha fé e que seja obediente. Que ali está indo ao encontro de Deus, está dependendo de Deus, assim como você depende de Deus. Ele espera que você tenha fé e que seja obediente a ouvir a palavra do Senhor. A ser obediente a Deus, não é simplesmente dizer, eu creio que Deus manda chuva, eu creio que Deus manda alimento, sim, eu sei que você crê em Deus dessa forma, eu creio que é Deus que me dá saúde. Aí eu pergunto, mas você crê no Deus que dá salvação? Por que até hoje você tem dificuldade de crer nisto? Pois a palavra de Deus está dizendo, todo aquele que crê e ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você pode passar a ter a vida eterna no momento que você não simplesmente crê, mas também obedecer a palavra do Senhor. Quero encerrar com o mesmo texto que nós lemos. Citei alguns aqui, mas eu quero encerrar com o mesmo texto que nós lemos, dizendo assim, no versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto edificador. Que cidade é essa? Que cidade que eles aguardavam, que esses homens estavam caminhando a aguardar, não viram, nem receberam a herança que eles estavam caminhando. Mas que cidade é essa que hoje Hebreus está registrando? Irmãos, a nossa fé, a nossa obediência a Deus, faz com que nós aguardamos não as coisas terrenas, mas as coisas celestiais. Vamos clamar a Deus para que venhamos aumentar a nossa fé. Vamos clamar ao nosso Deus para que sejamos mais obedientes ao Senhor. Para que sejamos assim mais prontos a servir a Deus, a ser usado por Deus, para que Ele realize os feitos dEle para a glória do seu nome. Queria encerrar só com esse texto. Agora volto aí um pouquinho. É Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, a vossa fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, obediência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma em obediência à palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos dirija as nossas vidas e nos ajude, irmãos, a aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé em obediência à palavra do Senhor. Lembre-se, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que seguem avante, em confiança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, aqueles que perseveram na fé, na alegria, na obediência ao nosso Senhor, e que Ele nos abençoe. Fé e obediência andam juntos. Fé e obediência andam juntos. Agora aqui eu lembrei do irmão Clemente, que gosta de cantar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Que Ele nos abençoe com a sua rica bondade, graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento a perceber, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos exorta. Pai, acrescenta a nossa fé. E ajuda-nos, ó Deus, sermos mais obedientes ao Senhor, sermos mais obedientes à Tua palavra, para que possamos, ó Deus, estar à Tua disposição para sermos usados pelo Senhor e sermos usados para a Tua glória.
Ajuda-nos, ó Deus. Pai, eu quero clamar ao Senhor em favor da irmã Lorena, em favor da irmã Lana, em favor da irmã Jaqueline. Essas irmãs estão prestes a ganhar o bebê. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo as tuas servas. Também pedir pela irmã Zete, que estará submetendo a cirurgia na próxima terça-feira. O Senhor, que é o médico dos médicos, faça tudo para a tua glória, para o teu louvor. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua bondade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus.